Bem-vindos ao episódio número 9 do podcast Beyond Humane. Hoje temos connosco a Bia. E Bia, tu já sabes como é que isto funciona, portanto já sabes qual é a questão que eu te vou colocar, mas mesmo assim eu vou repeti-la para quem nos está a ouvir. Como é que nós podemos salvar o mundo? Pergunta fácil. Força! Bem, em primeiro lugar, eu acho que não há só um mundo, há vários mundos. E nós não temos que gostar de tudo, de todos os mundos. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que escolher o que é que nós queremos salvar dos vários mundos que passam por nós. Hum, Como os salvamos vai depender de muita coisa. Vai depender de nós, vai depender de que poder é que efetivamente temos, vai depender da nossa relação com esses mundos. É impossível a dar uma solução para todos os mundos e para todas as pessoas e para todas as relações que essas pessoas têm com os seus mundos. Então, hum, acho que acho que é um bocado por aí, é perceber que nunca aquilo que nós chamamos mundo é todo o mundo para toda a gente. Então, Certo. Quando te referes a mundos, referes-te a perspectivas e experiências que existem múltiplas nesta realidade ou algo um bocadinho mais específico? acho que, sei lá, acho que a tua noção da totalidade é diferente da minha e só pode ser porque a nossa experiência no sítio em que estamos também é diferente. Então, dessa forma, tu só podes salvar aquilo que tu vês e como tu vês coisas diferentes de qualquer outra pessoa. Pronto, só podes olhar para elas dessa forma, também só as podes salvar assim. Ahm, então é uma escolha pessoal também, porque todos também não nos podemos achar que conseguimos salvar os mundos uns dos outros, porque se nem os conhecemos, não é? Então é um bocado por aí que eu acho. Essa perspectiva é interessante e por acaso toca um bocadinho numa conversa que eu tive recentemente com um amigo meu, onde nós estávamos a falar os dois sobre a nossa percepção de continentes, ou seja, um bocadinho diferente aqui, mas estávamos a falar de quando pensas num determinado continente, quais é que são as identidades culturais, as principais que te vêm à cabeça. E para ele eram umas e para mim eram outras. Isso era interessante, que é o que é que ajuda a construir, e nós temos, pronto, backgrounds semelhantes, portanto, não, somos os dois portugueses, crescemos na mesma cidade, portanto, não vivemos um no Japão e outro nos Estados Unidos. Portanto, a nossa influência direta a nível escolar e tudo mais foi a mesma, e mesmo assim a nossa percepção é muito diferente do que os continentes significam, ou mesmo do que um país significa. E então isso foi uma conversa ali interessante e agora fez-me lembrar um bocadinho, porque tu tocaste nessa questão dos mundos, que é no fundo uma perspectiva muito pessoal, porque cada uma das coisas que nos toca pessoalmente e a nossa própria experiência vai moldar a nossa perspectiva e vai moldar os nossos mundos e esses múltiplos mundos. Sim. Portanto, muito interessante ver essa combinação. Olha, eu estou super contente de te ter aqui porque posso falar sobre os meus temas preferidos, basicamente. Boa. Eu sinto-me uma criança e um adulto ao mesmo tempo, porque estas coisas nunca saíram dentro de mim. E começando pelo anime, que é das coisas mais importantes, sem dúvida, da minha vida, e de longe. Eu já, pronto, eu partilhei estas questões contigo, portanto já tivemos aqui um back and forth destes temas, mas repetindo aqui um bocadinho, eu acho que o anime foi extremamente importante para mim porque moldou-me quem eu sou, claro, como todas as outras coisas que nós consumimos que nos moldam um bocadinho quem nós somos, mas eu acho que acima de tudo me deu uma introdução para muitos temas com que eu não tinha tido contacto numa fase muito precoce da minha vida, porque eu acho que a influência americana que nós vivemos em Portugal foi grande, foi bastante grande, e eu não acho que naquela altura, pelo menos nos anos 90, houvessem múltiplos exemplos na cultura americana a nível de desenhos animados que fossem tão profundas e tão complexas quanto os animes, ou pelo menos para mim não foi essa a minha experiência, e, e o anime deu-me um contacto com temas como depressão, mesmo temas LGBT na altura, temas que eu não tinha tido contacto ainda e comecei a aprender pelos animes. Isto foi uma coisa que, pronto, é impossível desassociar isto de quem eu sou e deste contacto. Eu olho quase para o anime como, não sei, uma pessoa mais velha e sábia que me ensinou algo, como um todo, e isso é uma coisa, pronto, que eu acho que é interessante. Como é que foi a tua experiência com o anime quando eras mais nova ou mesmo agora, hoje em dia? De forma é que te influencia? Então, em primeiro lugar,
Eu não sei se me posso considerar propriamente uma fã de anime, no sentido em que a maior parte das pessoas pensam em fãs de anime. Nunca fui da cena do cosplay, nem nada disso. Mas quando eu era criança, havia um canal que dava na cabo que era Locomotion, não sei se te lembras. Foi literalmente assim que eu Claro. comecei. Pois, exato. E dava o Evangelion, e dava uma série deles que eu não me lembro do nome, mas eu via aquilo assim, pá, e era super estranho, porque aquilo eram desenhos para adultos. Então, alguns deles, ou para adultos ou para pessoas mais velhas do que eu era, e eu não percebia nada, mas eu gostava de olhar para os bonecos um, e eram temas muito interessantes, muito mais profundos do que a maior parte das coisas que eu estava habituada a consumir. Lá está, porque também havia essa questão que eram feitas para pessoas mais velhas e eu acabava por ver aquilo e obviamente me influenciou bastante, tipo, na estética e tudo, até hoje. Hum, Depois, hoje em dia, eu acho que não estou sempre, não sou daquelas pessoas que conhece os animes à medida que eles vão saindo, mas houve uma altura que eu ganhei um grande interesse com especificamente animes cyberpunk, especialmente dos anos 90 e 2000. E então esses marcaram-me bastante. Esses, toda essa estética, porque o cyberpunk no geral é algo que me interessa e é algo que influencia bastante a minha música também. Então eu acho que nesse momento eu comecei hum, a levar o anime mais como uma forma de experienciar qua- várias vezes críticas à forma como a sociedade funciona hoje em dia, porque o cyberpunk tem muito disso. Então, animes como o Akira, que na verdade eu prefiro em manga, embora o filme seja muito bom. um, o Ergo Proxy, o Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell marcou-me bastante, especialmente o filme de 95. E, hum, e, e o Evangelion, depois voltei a ver mais velha, e marcaram-me bastante. Até porque eu já estava com interesse em cyberpunk no geral e o cyberpunk japonês tem algumas características específicas e então eu comecei a ficar super interessada nesse tipo de anime. Ahm, Depois também outro que eu só leio o manga, na verdade, porque principalmente por causa da história, que é o Berserk, que não tem nada a ver com o Cyberpunk, mas que é um manga que me acompanha há muito tempo. Há muito tempo, quer dizer, sim, acho que posso dizer há muito tempo. Eu já o li todo, vou na terceira vez, estou a lê-lo outra vez. Um, e as alturas em que eu leio são sempre alturas que me ajudam bastante principalmente a processar trauma, porque acho que aquilo é uma cura para o trauma das pessoas. Ah, E pronto, e essa é a minha relação com o anime. Pois a estética do anime acaba por notá-la em várias coisas que eu gosto. Às vezes eu consigo perceber que as pessoas gostam de anime ahm, por certas características, certos gostos estéticos que as pessoas têm. Nota-se alguma influência nelas, noutras coisas que façam, em música ou ah, qualquer forma de arte, eu pronto, noto essa influência às vezes nas pessoas e é interessante. Mas sim, essa é a minha relação. É curioso teres referido isso, porque eu acho que o anime funcionou muito para mim como terapia, porque me ajudou a enfrentar certos problemas e às vezes foram problemas que ainda não tinham chegado à minha vida e que chegaram mais tarde ou que chegaram a pessoas próximas de mim e que eu acho que me ajudaram um pouco a conseguir lidar com eles. E tu tocaste no caso de Evangelion, ou Evangelion, como podemos dizer, tanto faz, relevante. E esse foi sem dúvida, claro, dos que mais me marcou, porque para mim foi estranho ver um desenho animado e na altura eu lembro-me que isso deu na SIC e foi retirado a meio porque eles achavam que aquilo era um desenho animado para crianças e depois começaram a receber muitas queixas dos pais por estarem a dar esse desenho animado no slot em que as crianças deviam estar a ver desenhos animados e aquilo tem imensa violência psicológica, imensa violência física também, e então foi retirado. E depois na Locomotion foi então o canal que passou isso por inteiro e foi onde eu consegui ver o anime por inteiro. E na altura eu lembro-me que, portanto,
isso foi cerca de entre 98 e 2000, portanto eu tinha cerca de 10, 12 anos, e ver um protagonista mergulhado numa depressão tão profunda, e não é o único, porque são vários nesse anime, e ver personagens como a Asuka, eu acho que isso me ensinou mesmo muito a olhar para as pessoas de forma diferente e a tentar compreendê-las um bocadinho de forma diferente, porque a personagem da Asuka, por exemplo, é uma personagem que à primeira, para quem não conhece, é uma rapariga parece muito forte, muito confiante, super decidida, e é exatamente o oposto, ou seja, basicamente aquilo é uma máscara para tentar fortalecer as suas fraquezas e não demonstrar fraquezas, quando no fundo ela tem vários problemas ali para resolver. E eu acho que todos esses twists para mim me fizeram questionar, será que as pessoas também são assim na vida real? E depois, obviamente, fui descobrindo que sim, efetivamente também são. E tu fazes de Berserk, que é o WoW. Também tem muitas dessas questões de poder, questões de... Aliás, todo o mundo de Berserk, que é invertido à lógica natural do mundo em que nós vivemos, onde... Quer dizer, se calhar não é invertido. Pronto, a Igreja Católica como os vilões, se calhar não é uma inversão. Pronto, isso é uma questão pessoal para cada um de nós. Mas é interessante porque é a realidade do Berserk. E mesmo a questão dos protagonistas, se nós pusermos o Guts e o Griffith, que são dois dos protagonistas da série, lado a lado, temos um que é estereotipadamente muito bonito e belo, e o outro que é muito mais, cru e duro, e eu não vou dizer feio e sujo porque não é bem por aí, mas pronto. E o herói é o que, de aparência social estereotipada, tem, pronto, menos essa aparência denominada, e o vilão, pronto, que se torna depois vilão, está aqui um major spoiler, mas pronto. Sim, sim, mas lá está, mas o Guts é altamente traumatizado e é super interessante. Eu acho que no manga está super bem retratado como é que ele acaba por ficar assim. E eu acho que no Berserk, quando se chega àquela parte, spoiler alert, há uma coisa que acontece que as pessoas que leram o Berserk, em que a história muda completamente. E aí, eu posso falar, eu posso dizer, tipo, usar o termo. Acho que estás à vontade, sim. Ok, então quando chega ao eclipse, a partir daí é que se chega completamente à questão de que o Guts está naquela introduçãozinha inicial dos primeiros, né? E pronto, e está completa a personagem do Guts. E finalmente percebe-se, ok, é por isso que ela é assim, né? Mas depois, o que é incrível é a quantidade de tempo que, a seguir a isso, ele já com o trauma, ele carrega o trauma ao longo daquele tempo, e como é que ele vai lidando com isso, e as relações que ele vai formando depois disso. Ou seja, eu sinto que o Berserk aquilo manda uma mensagem de que há sempre um depois do trauma que é super boa, e é interessante aquela dureza, não é, que o Guts tem. É muito interessante como é que aquilo quase que explica, não é? Porque é que as pessoas ficam duras e retira aquela demonização das pessoas mais duras, mais pesadas. E é super comovente, eu acho que é super comovente. Todo o character development do Guts é super comovente para mim. Sem Então, dúvida. Sim, eu concordo sem dúvida. E acho que também, mesmo o Griffith, pronto, na parte inicial, acho que também é extremamente interessante ver onde é que a ambição desmedida nos pode levar e o que é que nós podemos prejudicar à nossa volta quando temos uma ambição que é, se calhar, maior do que o saudável e que não poderá não fazer muito sentido. Eu achei isso também um bocado extraordinário. Exato. E às vezes essa ambição conduzida por questões da sociedade, às vezes nem são questões pessoais, são questões de status e de eu quero chegar para mostrar ao mundo que sou isto ou que valho isto. Sim. E depois as consequências dessa decisão, que são bastantes no caso dele. Sim, o Ghost in the Shell também teve um grande impacto em mim, na verdade. Mas estou a falar principalmente do filme 95. Eu fiquei completamente obcecada com aquela cena, não sei, tu lembras do filme? Há uma cena em que a Major está a arrancar uma cena do
de um tanque, não é? Tipo, e os músculos depois dela aparecem, depois começas a desfazer o corpo dela e depois é mecânico por dentro. Eu vi essa cena, eu não sabia o que é que se passava com essa cena tantas vezes na minha vida. Ahm, e, e na verdade eu acho que esse filme no geral e a relação dela com quando ela se olha ao espelho, quando ela está a questionar a sua existência, a sua relação com porque ela é uma construção artificial, não é? E ela não sabe até que ponto é que vai essa artificialidade. Nem ela que sabe quão profunda é essa artificialidade. E isso, bem, para quem ainda não percebeu, eu sou uma mulher trans. E isso para mim, muito antes da minha transição, eu estava completamente obcecada com o Ghost in the Shell. E eventualmente percebi porquê. Porque há uma relação com a artificialidade e com o questionamento de nós próprios. Então, tipo, esse filme marcou-me profundamente. E, e, hum, e então, e acho mesmo incrível as questões filosóficas que aquilo coloca em relação à artificialidade, em relação ao que é o natural. Sem dúvida. Sim, É sem dúvida. muito importante. Para mim também. Sem dúvida, sim, e a mim também me marcou bastante, porque eu também vi isso bastante novo e não sei, eu acho que esse confronto natural que o Ghost in the Shell tem e os animes têm também, fazem-nos questionar muitas coisas e fazem-nos olhar para o mundo de forma muito diferente. E isso para mim aconteceu bastante em vários momentos da minha vida, em que, porque eu acho que questões de identidade sempre foi um dos temas que mais me interessou, em tudo, qualquer meio. Fosse livros, fosse filmes, fosse anime, sempre foi das coisas que mais me atraiu e que me deixava mais interessado. E eu acho que a grande parte, a razão para isso, é que eu sempre tive dificuldades em definir o que é que as coisas significam. Ou seja, eu como homem cis cresci um bocado naquele contexto de, pronto, tenho os amigos, tenho as amigas e tu cresces naquela, pronto, já foi disto noutros episódios, numa masculinidade tóxica que os homens por natureza têm, e depois alguns quebram disso mais cedo ou mais tarde, e, e nada disso para mim fez muito sentido, nem quando era novo, nem agora, ou seja, e eu sempre tive um problema com as questões de grupos, de pertencer 100% a um grupo. Isto é um tópico que nós temos um bocadinho mais à frente, não me quero adiantar muito, mas eu acho que o anime ajudou a desconstruir um bocado isso, que é, tu não tens que ser isto a 100%, tu não tens que pertencer a este grupo a 100%, tu podes pertencer 20% a este, 20% a outro e ser um bocadinho destas coisas todas. E eu acho que, enquanto criança, foi a forma como eu cresci. E olhava aí ao meu redor e se calhar não vi muita gente a crescer assim ou a falar disso, e era tudo muito normativo. O rapaz jogava a bola, o rapaz jogava videojogos, a rapariga brincava com bonecas, e isso para mim nunca fez sentido mesmo de novo, porque eu cresci com uma prima que era muito próxima de mim, eu brincava com as bonecas dela, mas eu jogava a bola também, ou seja, sempre fiz todas essas coisas e para mim nunca fez muito sentido esses estereótipos sociais. Portanto, eu acho que essas questões que o Ghost in the Shell apresenta e outros animes apresentam também, acho que são extremamente necessárias e foram extremamente educativas para mim. Yeah. Eu queria só aqui referir mais um anime que eu acho que é extremamente importante para ti e que foi o primeiro anime que eu vi e eu pensei, eu não percebi nada disto. E a questão é, eu vi a segunda vez e eu pensei, eu continuo sem perceber nada disto. E eu acho que, pronto, porque Evangelion é complexo, sem dúvida, e eu não vi não consegui na altura, quando tinha 10 ou 12 anos, compreender tudo de Evangelion, mas conseguia perceber algumas coisas, pronto, que eram mais óbvias. Mas Lane, eu confesso... Lane, como é que ainda não falámos disso? Eu tive muitas dificuldades em conseguir perceber. E foi estranho na altura, porque eu vi isso novo, e havia algo que me atraía ali, porque normalmente quando és novo... o que acontece é quando não compreendes uma coisa, normalmente afastas-te, é comum, pronto, é comum que isso aconteça. Mas havia qualquer coisa ali que me fazia sempre voltar a Lane, apesar de eu não sentir grande evolução de conseguir entender tudo o que se passava ali, mas eu sei que pronto, que és grande fã. Sinto-se também, e em relação a isso que estás a dizer, de não compreender completamente as coisas, eu adoro isso nesse tipo de storytelling de anime. Ou seja, eu não acho que seja o anime todo, mas há esta coisa com os animes, especialmente nos anos 90 e dos anos 2000,
hum, que havia aquela questão de estar a começar a internet, está a começar. Então há toda uma questão com a alienação, com o que é que nós na verdade somos, porque começa uma questão de hum, dependência cada vez mais íntima da tecnologia. E eu digo mais íntima porque é nas coisas que nos são mais profundas, não é? Nas coisas. E então, hum, e então existe no Lane toda uma questão, não é? Dela estar a desenvolver-se enquanto criança na internet, que ainda é uma internet muito imaginada, naquela altura ainda não é tipo. Nota-se que aquilo é uma imaginação que eles estão a ter em relação ao que é que se vai passar na internet e, hum, e é incrível. Fala bastante sobre a fusão dela com a tecnologia e nunca é propriamente muito conclusivo. E eu acho que isto é comum nessas coisas. Ou seja, as interpretações são sempre muito amplas. E, por exemplo, muitos destes animes eu já vi muitas vezes e a maior parte deles, com exceção do Ergo Proxy, porque o Ergo Proxy é mesmo muito confuso. Eu não vou muitas vezes ver aquelas explicações que há online sobre as coisas, até porque eu quero manter a minha ignorância parcial, porque eu gosto de ir colocando hipóteses à medida que vou experienciando essas coisas. Que acho que era um bocado como as pessoas estavam naquela altura. Acho que era um bocado. Isso representa um bocado também essa incerteza. Representa um bocado o que as pessoas estavam a sentir naquela altura. E, e isso, na verdade, influencia-me bastante no álbum que eu estou a fazer. Eu também há uma história e eu também quero que a história seja difícil de compreender. Que seja tipo a 10ª tentativa, ok, já estou a perceber mais ou menos. E eu gosto disso, eu gosto de. Tipo, o Akira. Eu tinha uma banda desenhada de manga do Akira em criança ou adolescente, provavelmente adolescente. Bem, e depois quando eu comprei as outras todas, a ler aquilo, eu levei muito tempo a perceber o que é que actually acontecia no fim. Eu não percebia mesmo de todo como é que aquilo acabava. E acho que esse processo faz parte dos exercícios mentais que aquilo propõe. Eu gosto bastante disso. Yeah. Eu acho que é extremamente útil. Eu acho que essa questão, e eu acho que é uma coisa que eu acho que acontece. Pronto, as produções americanas, obviamente, mudaram muito ao longo dos anos e começaram também a ser muito mais influenciadas pelo que o Japão faz e tudo mais. Mas eu lembro-me na altura de isso não era algo que acontecia de forma muito comum nas produções americanas. Normalmente eram muito objetivas, muito estereotipadas, muito. Pronto, fácil compreensão para toda a gente. E os animes colocavam aquelas questões e desenvolviam-se por caminhos em que eu lembro-me de falar com os amigos e amigas na altura e ninguém sabia ao certo, cada um tinha uma teoria do eu acho que o final quer dizer isto e o final quer dizer aquilo e cada um tentava desconstruir a sua própria percepção. E eu acho que isso é muito importante, nos faz questionar e olhar para nós para dentro e pensar de que forma é que eu, com a minha experiência, me relaciono com o que eu acabei de ver e o que é que eu retiro disto aqui. E então eu vou começar. Acho que há uma espécie de simbiose entre quem eu sou e aquele final, ou aquilo que se está a passar, e algo que se transforma a partir daí. Exatamente, sim, sim. Ou seja, é muito bom a discussão que isso causa com essas interpretações diferentes e depois as coisas geralmente nesses animes nunca são muito conclusivas. Uma pessoa não chega ao fim e pensa tecnologia bom ou tecnologia mau. Ou seja, põe as pessoas a pensar exatamente sobre isso e sobre uma série de questões filosóficas, não é? Tipo, o que é que realmente sou eu? O que é que são bocados que estão em mim e o que é que são o que é que são attachments que puseram em mim? E depois, sobra alguma coisa se tirares os attachments todos? O que é que sobra? Sobra alguma. E isso é mesmo muita questão que o Ghost in the Shell de uma forma super clara, mas acho que o Lane também coloca isso. Concordo. E eu acho que só aqui para realçar isto, eu devia ter realçado possivelmente no início, senão quem não está interessado em anime já saltou fora deste episódio, mas eu acredito seriamente que há um anime para toda a gente e eu já conheci muita gente ao longo da minha vida que me diz os animes não me dão para mim ou aquilo, pronto, não me parece muito o meu estilo, porque eu acho que há esta concepção, e tu falaste disso, na questão do cosplay, na questão de há muitos animes muito sexualizados,
e com alguns temas, pronto, à partida um bocadinho mais superficiais. Eu acho que as pessoas associam um bocadinho a isso, e muita gente ao longo da minha vida que me dizia, eu não gosto de anime, e eu, ok, viste Dragon Ball? Sim, adoro Dragon Ball. Ok, isso é um anime. Viste Sailor Moon? Sim, adorei. Tipo, Sailor Moon é um anime, ou seja, eu acho que, como todos os temas, depende da forma como é introduzido. E obviamente que quando vê, sei lá, às vezes explosões do anime que não conhecem, ou uma rapariga de mini saia a saltar e a ver-se as cuecas, ou que é o clássico do anime, ou esse tipo de coisas, as pessoas pensam, ok, isto não é muito para mim, ou é muito infantil, ou são temas que não me interessam muito. Mas depois, quando se apercebem, realmente, já viram muitos animes e gostam de bastantes animes, ou há sempre algo para essas pessoas? Eu acredito que sim. Yeah. Portanto, queria deixar aqui, não desistam, procurem, falem com os vossos amigos que são grandes fãs de anime, que eles vão recomendar alguma coisa que se adequa a vocês. Eu acho que sim. Olha, eu adorava continuar a falar de anime contigo durante 1 hora e tal, mas vamos ter que saltar a tópico. Vamos, para. Se bem que não vamos fugir muito do anime, porque vamos aqui saltar para algo parecido. Essas coisas estão todas ligadas. Tudo ligado. E basicamente vamos saltar para videojogos e vamos saltar para Final Fantasy. E tu já leste isto nos meus apontamentos, e eu acho que isto é extremamente interessante para mim mesmo hoje em dia. Portanto, para quem não conhece, Final Fantasy é uma saga de videojogos que existe há muitos, muitos anos. Neste momento existem 16, mas não são bem 16, porque há várias ramificações de alguns dos outros videojogos. E é uma saga de RPGs, role-playing game, portanto tem uma história, tem personagens que se desenvolvem emocionalmente e a nível de habilidades também. É isso que se traduz, no que se traduz mais ou menos um RPG, de forma assim muito geral. E o primeiro Final Fantasy que eu joguei, acho que foi o mesmo que tu jogaste, foi o Final Fantasy VII, que estava em platina na altura, e então eu decidi adquiri-lo. E o Final Fantasy ensinou-me a escrever. Eu acho que isto é uma coisa aqui muito, muito importante, que é quando as pessoas dizem, hoje em dia eu acho que já não tanto, mas na altura falava-se muito em que eu estava a crescer, que os videojogos não servem para nada, estás a perder tempo a jogar videojogos, pronto, como se os videojogos fossem todos coisas banais e que não levassem as pessoas a pensar. Outra vez, há todo o tipo de videojogos e muitos deles podem ser bastante úteis para o desenvolvimento social, humano, cerebral, matemático, seja aquilo que for. E neste caso o Final Fantasy a mim influenciou muito a nível de mostrar como é que uma narrativa se pode desenvolver, como é que vários personagens se podem conjugar numa narrativa extremamente complicada e como desenvolver esses personagens a partir daí. E eu lembro-me quando era novo tentava fazer pequenas imitações de ok, eu gostei muito deste personagem num Final Fantasy, então vou escrever algo parecido a uma side story para este personagem e tentava interligar com outras e criar histórias novas, e isto ajudou-me a desenvolver bastante a nível de escrita. Portanto, eu acho que Final Fantasy é bastante importante aqui. Eu queria só dizer, antes de lançar a pergunta para ti, que eu acho que eu não joguei todos os Final Fantasies, mas joguei mais de 50% deles. E o meu Final Fantasy preferido é o 9, e é o 9 porque há alguns personagens no 9 que são extremamente marcantes para mim, desde o Vivi à Freya, sim, o próprio Zidane, extremamente marcantes. Apesar de eu achar que o 7 é, se calhar, a obra mais compacta e mais bem construída para o público em geral, eu acho que o 9 é bastante especial do ponto de vista, pronto, do meu ponto de vista pessoal, obviamente, liguei-me com aquilo, porque novamente eu acho que é o Final Fantasy que toca mais em questões de identidade de forma metafórica, porque o 7 também toca, mas eu acho que é muito mais objetivo. Para quem jogou sabe perfeitamente as questões do Cloud com o Zack, pronto, e tudo mais. Sim. Do Sephiroth e tudo mais. Mas eu acho que o 9 coloca outro tipo de questões a nível de quem somos, para onde é que vamos, o que é que estamos aqui a fazer. E pronto, o personagem do Vivi tem muito isso. E eu ia-te perguntar como é que foi a tua experiência com Final Fantasy e que assuntos é que, ou em que momentos, por exemplo, se tu tiveres na tua cabeça, que momentos é que foram mais marcantes para ti na saga, no que tu jogaste? Ok. Então, eu comecei a jogar, devia ter para aí, não sei, 14 anos. Um amigo meu emprestou uma cópia do Final Fantasy VII. O único RPG que eu tinha jogado era o Pokémon, na altura. E
e descrevo o mesmo que tu, não é? Tipo, a história, o grau de profundidade da história. Repara, eu até lá, eu tinha uma PlayStation há pouco tempo, eu tinha tido uma Mega Drive que eu gostava muito de ler os livrinhos que vinham com a história. Depois, quando estava a jogar, gostava de saber tipo, sobre o que é que era o jogo, não é? E ali, de repente, a história tem uma importância muito maior. Eu sempre tive muita dificuldade a ler com essa idade. Mais tarde comecei a conseguir ler, desenvolvi essa capacidade, embora tentasse, mas eu gostava muito de histórias. E aquela forma de contar histórias, a mim, hum, foi muito boa para mim, porque eu não tinha grandes formas na altura de ler um livro inteiro, e de manter a concentração, sobretudo. E depois, o grau de profundidade e outra vez as questões de identidade, mais uma vez. Em primeiro lugar, os teus dois preferidos também são os meus dois preferidos. Eu não sei qual deles é melhor. Eu gosto mais dos sistemas técnicos de batalha whatever do 9. Eu acho que a história do 7 é melhor, talvez, mas há personagens no 9 que são muito, muito interessantes para mim. Ahm, eu adoro a Beatrix, por exemplo. Eu adoro a Freya. Eu adoro o Vivi. O Vivi é muito interessante. A questão também as dúvidas existencialistas dele, porque ele tem um prazo de validade. Ou seja, embora aquele seja um setting medieval, é super cyberpunk o Vivi. Ahm, e, hum, ahm, e a minha relação com as Final Fantasy foi um bocado essa. Eu comecei a estar horas a jogar aquilo porque a história é mesmo muito profunda. Os personagens tornaram-se quase personagens tipo para mim. Ahm, Aquela forma de contar a história era super criativa com os meios que os RPGs tinham, porque às vezes tu jogavas com outro personagem. A cena de Final Fantasy é sempre muito criativa nesse sentido de misturar as questões mais técnicas de um RPG com o próprio storytelling. Isso está super bem feito também. Por exemplo, no set, aquela parte em que estás a jogar com o Cloud mais novo e tens o Sephiroth e o Sephiroth chega lá e destrói os monstros todos com dois ataques, que é tipo para fazer quase como uma introdução de quem é o Sephiroth, não é? Essas formas de misturar o meio dos RPGs com a história que está a ser contada é incrível. Pensar fora da caixa, pensar fora dos mecanismos onde é suposto estar a história, não é só nas cutscenes, não é? Tipo, as coisas acontecem. Acho que foi a primeira vez também que eu vi, durante batalhas, no 9 há muito isto, durante batalhas acontecerem coisas que contam coisas da história durante a própria batalha. Por exemplo, sei lá, bosses que agarram num personagem, ou não sei que, coisas desse género. Não lembro exatamente, já não jogo há algum tempo esses jogos, mas eu lembro-me que há bastante disso. Ahm, Eu acho que a Beatrix tem várias falas, exato, a meio sim, a do combate. Beatrix, sim, exato, tipo, há aquela questão, tipo, há uma batalha no fim do primeiro disco, do 9, em que aparece a Beatrix, que a Beatrix depois acaba por se tornar uma espécie de anti-heroína, mas naquela altura é tipo vilã, e faz um discurso durante o combate e a certa altura faz um ataque e deixa a equipa toda com um de vida e depois passa por uma cutscene que eles são todos fraquinhos e é assim que acaba esse disco. Essa parte é incrível, essa parte toca-me bastante. Mas depois, tipo, por exemplo, no set, aquilo que estavas a falar das questões de identidade, o quanto se vai dentro da cabeça do Cloud, não é comum nos jogos naquela altura irem a falar da psique de uma personagem de uma forma tão profunda em que se está a ver memórias, mas depois as memórias são trocadas, mas depois isso é muito intenso. E depois no 9, eu acho incrível aquela parte em que em que o Vivi encontra os outros Dark Mages que também são construídos como ele, não é? São fabricados, mas que depois fogem à sua função. Fogem à sua função. É uma cena super monstros de Frankenstein, aquela situação. E começam a criar uma comunidade e começam a criar sentido para a existência deles, completamente diferente do sentido dos criadores. Ahm, e depois a questão do prazo de validade é super triste. É super triste, eu chorei nessa parte. Sim, tipo. Mas são jogos que me marcaram bastante. Depois eu joguei outros Final Fantasies também. Eu lembro-me que eu até gostei do 12.
embora o 12 receba muito ódio. Joguei ao 8, mas acho que os da PlayStation acho que é o menos, ou que marcou menos. Lembro-me de jogar ao 10 e bastante, mas eu lembro-me de não gostar muito da história, na verdade. Em comparação com os outros, com o 7 e com o 9, que eram os que eu tinha jogado, acho que a história me desiludiu, embora o jogo fosse uma consola mais avançada e isso também. Mas sim, mais tarde joguei aos anteriores, o 4 e o 6 são bons. Fizeram uns quantos remakes destes jogos. Mas sim, o Final Fantasy é um jogo muito interessante mesmo. E, sim, eu percebo bastante que isso te tenha influenciado na forma como construir personagens, porque há uma grande profundidade ali. Sem dúvida. Tu tocaste aí na questão dos Black Mages. Eu acho que foi dos momentos onde eu mais aprendi sobre o que significa, o que é a morte, ou o que é o acontecimento da morte, como enfrentar esse prazo de validade que nós não sabemos exatamente quando é que vai acontecer, mas vai acontecer para todos nós. De que forma é que nós podemos aprender a viver com esse prazo de validade? E, e isso foi interessante, porque eu nunca tive propriamente ninguém a ensinar-me como o fazer, e tive um videojogo a dar-me sugestões de como poder assimilar essa realidade. E depois há uma coisa que me acontecia, que eu acho que tem a ver com a interatividade dos RPGs, que é, por exemplo, aquela parte, spoiler alert, em que no Final Fantasy VII a Aeris... Ok, é melhor eu não dizer isto. Não, eu acho que podes dizer, porque eu acho que quem for ouvir das duas uma, ou já jogou ou não vai jogar. Ok. Então, tipo, aquela parte em que o Sephiroth mata a Aeris e depois a seguir tem-se um boss e depois usam a música da morte da Aeris, uma música calminha, durante o boss. Isso está genial! Porque depois a raiva, eu lembro-me em criança, ainda por cima a Aeris era a minha personagem preferida. E tipo, mataram a minha personagem preferida. Uma musiquinha toda triste. E depois com essa música eu tenho que lutar contra um bicho gigante. Tipo, pois é isso, não é? Tipo, dá muita emotividade. E depois a questão de ser uma história interativa também ajuda bastante ao envolvimento, não é? É um livro interativo, basicamente. Exato. É o que está ali. Ou seja, é fantástico. Portanto, quando a minha mãe me acusava de não ler quando eu era novo, é tudo mentira. Eu li bastante. Só que o formato é que era diferente. Pois. Lá está, estava à frente do tempo dos e-books que chegaram mais tarde, basicamente. Olha, nós estamos agora a chegar a meio mais ou menos do nosso podcast, portanto vamos aqui à secção de curiosidades. Eu tenho uma curiosidade para partilhar contigo e eu sei que também tens alguma coisa para partilhar comigo. A curiosidade que eu trago não é pessoal, é uma curiosidade geral, mas está ligada com animes. E é uma curiosidade que eu só soube recentemente. Portanto, eu andei a investigar assim um bocadinho o que é que eu podia trazer em relação a animes, que fosse interessante para quem nos está a ouvir, e eu descobri uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que é o anime com mais episódios, e que é o anime que, pronto, que está a dar há mais tempo, que ainda não foi interrompido, quer dizer, teve momentos obviamente onde foi interrompido, mas onde que não acabou. Então o anime chama-se Sazae-san, é de 1969, continua a dar hoje, portanto eu vou repetir, 69. O anime tem mais de 8.500 episódios e tem mais, acho que tem 214 seasons, temporadas, pronto, mais ou menos. Ou seja, é uma coisa super, super extensa. Obviamente que há vários animes que têm muitos episódios. Shin-Chan, por exemplo, também tem mesmo muitos. One Piece para lá caminha. Também. Mas eu fiquei completamente pasmado de ver que há um anime que está a dar desde 1969, porque... Uau! Isso é muito incrível. 69 foi há um bocadinho de tempo. Uau. E 8.500 episódios é mesmo muito tempo. Possivelmente, lá está, quem estava envolvido no início da produção possivelmente já não é vivo hoje em dia, e isso acho que fascinante, quer dizer, pronto, obviamente fascinante, tendo em conta que algo consegue sobreviver após os criadores de forma tão contínua, não é nada comum, e pronto, achei isto uma boa curiosidade para trazer. Sim, isso é muito interessante. Eu acho que se houvesse anime da história inteira do Berserk, ia ser um anime com muitos episódios, mas porque também já existe desde 89, acho que é uma coisa assim. Mas mesmo assim, fogo, desde 60 e tal, é impressionante. É incrível, é? Sim, sim. Conta, o que é que tens? Olha, na verdade,
eu tipo, pensei numas coisas, mas eu depois, entretanto, esqueci. Eu esqueci-me eu esqueci-me completamente. Isto não tem mal absolutamente Que era nenhum. suposto eu trazer a curiosidade. Ai, porque eu estive a ver umas coisas, mas acabei por não. Já, eu esqueci-me dessa parte, desculpa. Não, 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 olha, é assim, nós estamos praticamente com a mesma idade, portanto eu entendo perfeitamente. Eu tenho que apontar tudo hoje em dia, senão não tenho hipótese. Esta cabeça já não dá para mais. Sem stress. Olha, portanto podemos seguir em frente. Temos tanta coisa interessante para falar, portanto, ainda bem. Assim não falamos Uhum. sobre coisas genéricas que as pessoas podem ir pesquisar ao Google e falamos de coisas assim um bocadinho mais interessantes. Ahm, Olha, eu queria só partilhar aqui um bocadinho uma experiência pessoal que está um bocadinho interligada com o que nós estávamos a falar anteriormente, que é, e eu acho que já foi disto noutros episódios, que se toca basicamente no. É referente basicamente à questão de grupos e crescer e ter dificuldade em inserir-me em grupos. Eu gosto de muitas coisas, ou seja, às vezes, pronto, até sou uma pessoa estranha nesse sentido. No sentido em que gostava de jogar a bola, mas gostava muito de videojogos, gostava muito de anime, mas gosto muito de cinema. A nível de música é uma mescla de estilos completamente distintos uns dos outros. Portanto, para mim, eu sempre tive mesmo muita dificuldade, como algumas pessoas eu vi fazerem, ok, agora fazem parte do grupo dos góticos, agora fazem parte do grupo dos metaleiros, agora fazem parte do grupo da malta nerd do cinema, whatever. E isso para mim, e mesmo em futebol também, como era fã muito mais em criança do que sou agora, para mim sempre foi um bocado estranho essa redoma de nos fecharmos dentro de um pacote, selar o pacote e agora, ok, agora vou vestir desta forma, vou só ouvir isto e vou-me só comportar desta forma. Nunca fez sentido nenhum. E lá está, outra vez, pegando nas questões de identidade. Nunca fez sentido porque eu sinto que estou a perder tudo o resto que existe no mundo. E eu acho que faz sentido ir buscar um bocadinho a cada uma das coisas. Eu quero conhecer pessoas diferentes. Eu não quero ter o mesmo grupo de amigos que dizem as mesmas piadas e veem as mesmas coisas e pensam da mesma forma. Eu nunca quis isso. E sempre tentei procurar pessoas diferentes e sempre tentei procurar grupos diferentes. E por isso às vezes as pessoas fazem comentários do mas tu ouves black metal, mas tu vestes como, sei lá, vestes de forma genérica, tipo, tipo, a forma de me vestir não tem nada a ver com aquilo que eu sou cá dentro. Eu acho que isso é uma coisa também relevante. E eu sei que tu és uma pessoa que também gosta de muitas coisas diferentes. Portanto, eu queria te perguntar como é que tu lidaste com essas questões, porque eu sei que cada um lidamos de forma diferente. Ou seja, nós vamos às Emo Nights, já nos encontramos nas Emo Nights, Pois é. mas há 2 dias fui ver o Nick Cave, ou seja, mundos completamente opostos aqui. Sim, sim, sim. E como é que tu lidas também com essa? Porque às vezes há alguma pressão em fazer parte desses grupos, e se tu não fazes parte dos grupos, a determinado momento há malta que começa a te empurrar um bocadinho fora, ou pelo menos eu vi isto a acontecer. Mas pronto, queria-te só perguntar como é que tem sido a tua experiência, tendo em conta que estamos a falar de anime, videojogos, música, eu sei que tens um gosto extremamente diversificado também, portanto, Sim. queria perceber se fui só eu. Sim, então, isso aconteceu uma vida toda. Ahm, Depois aconteceu, como eu fui viver para o campo, mas continuava a ter amigos na cidade, começar a estar bocadinhos num sítio, bocadinhos noutros. Comecei a notar também que as pessoas me viam quase como uma pessoa diferente conforme o contexto. Hum, Sim, Ahm, e, hum, e acho que a minha forma de lidar com isso é mesmo não pensar muito numa tentativa de ser true a nada. Eu não sou true a nada. Eu não sou. É quase permitir-me-nos não ser true. Porque há alguma pressão, como tu estás a dizer, em relação a isso, não é? Por exemplo, há muito tipo a cena de o verdadeiro emo. exato. Por isso é que eu disse também no início que eu não me considero propriamente uma fã de anime no sentido como geralmente eu acho que se pensa em fãs de anime, mas também eu também não me considero gamer. Aliás, nos últimos tempos eu não jogo praticamente, a não ser jogos de telemóvel, daqueles tipo super casuais, só tipo para fazer tempo quando estou à espera de alguma coisa.
mas lá está, mas os jogos influenciaram-me bastante, mas eu não, por acaso sou uma cadeira de gamer, mas não é minha. Exato, exato. Exato. Estás com o setup todo de gamer. Estou, mas não, eu não tenho nada a ver com isso, estou a brincar. Tudo Mas, contratado. exato. Ou seja, isso. Depois em relação a estilos de música também há muito isso. Também há muito uma série de códigos que fazem, que servem para distinguir quem é realmente da cena e quem é que não é propriamente da cena. Mas depois, o que eu acho que me aconteceu a certa altura foi que eu comecei a achar, a sentir que conseguia. O que era importante para mim era se eu subconscientemente me interessava por várias coisas, é porque havia uma relação entre as coisas. Então, eu não precisar de explicar aos outros qual é que é essa relação entre as coisas e simplesmente fazer a minha cena, hum, passando de um grupo para o outro, com a maior naturalidade, porque também eu acho que eu sou influenciada sobre várias coisas e eu consigo traçar a relação entre essas coisas. Para mim, não quer dizer que eu consiga explicar isso muito bem em todos os momentos, em alguns consigo, mas, mas houve uma certa altura, ou seja, por exemplo, quando eu comecei a fazer o álbum que eu estou a fazer agora, foi uma altura em que eu, várias ideias, algumas que vinham de filosofia que eu tinha lido, outras que vinham de influência dessa influência de jogos e jogos dessa altura, outras que vinham de influência de estilos de música que eu já toquei, mas já não toco há algum tempo, outras que tinham a ver com cyberpunk, outras tinham a ver com agricultura, porque houve uma altura que eu estive a viver numa comunidade que fazia agricultura e também fiz, outras tinham a ver com informática, porque também programo umas coisas, então encontrarmos a nossa forma de ligar as coisas sem precisar de explicar isso a ninguém, sem precisar de explicar porque é que as coisas têm a ver umas com as outras. E depois fazer as nossas coisas e fazer a nossa expressão. E quem não gostar, temos pena. Concordo contigo. Eu acho que há a questão de pertença. Quando formos comunidades e de grupos, há muita questão de pertença. O que eu consigo perceber para muita gente, porque há muita gente que é posta de parte e depois encontra eventualmente um grupo ao qual pertence e o grupo que acarinha essa pessoa e essa pessoa, pronto, dedica-se a essa comunidade. E eu consigo entender, sem dúvida, todos esses meios. Mas para mim foi curioso porque eu sempre quis não pertencer. Isto é uma coisa um bocado oposta, se calhar, à maior parte das pessoas à minha volta, em que toda a gente se tentava identificar com qualquer coisa. Ok, eu jogo a bola, eu quero identificar-me com os jogadores de futebol da escola. Eu sou músico, então eu vou vestir-me à Kurt Cobain para mostrar que eu sou grande fã de Nirvana, etc, etc. E para mim, eu sempre tentei andar um bocadinho... Não sei se é um bocado de personalidade do contra, se é um bocado de personalidade infantil, não sei. Eu acho que vou buscar isto à minha mãe e ela vai ouvir isto e vai testar que eu diga isto. Mas, por exemplo, eu quando entrei em Direito, eu tive 1 ano e meio em Direito, depois decidi que era se calhar o maior erro da minha vida e fui fazer outra coisa. Mas quando eu entrei em Direito, isto é uma coisa interessante, Direito, obviamente o estereótipo aplica-se, as pessoas vestem camisa, tentam-se vestir daquela forma sapatinho e essas coisas todas, porque é muita gente ligada à política e pronto. E eu tentei fazer o oposto, tentei vestir-me da forma mais trashy possível na altura. Isto era curioso, e usava óculos falsos e usava um relógio de bolso e coisas que não tinham cores que não tinham nada a ver umas com as outras, porque eu estava a tentar não pertencer àquele grupo à minha volta. E não pertencer no sentido de... Não é não respeitar, é simplesmente do ok, eu posso pertencer 5% aqui, mas eu quero pertencer ao resto do mundo também, ao resto das coisas. E eu acho que isso é importante, ou pelo menos para mim foi importante, é mais por aqui. Para outras pessoas, pertencer a 100% a um grupo é importante e é totalmente justo, claro. Sim, às vezes também é importante termos uma boa relação com os grupos que já pertencemos e que já não pertencemos, porque deixam sempre coisas e há sempre coisas interessantes que ficam, mesmo que nós não consigamos perceber quais é que elas são, e fazem todas parte do processo de viver, acho eu. Houve uma coisa muito interessante que tu disseste, estavas a dizer, não sei se isto é de ser infantil.
Eu acho que é de ser infantil, mas eu acho que muitas coisas infantis são boas. Então eu acho que é isso. É realmente infantil, porque é realmente um brincar às coisas. E acho que muitas vezes nós esquecemos que brincar às coisas é algo muito importante. As coisas, até especialmente do ponto de vista da arte, acho que as artes são sempre uma brincadeira dentro de uma linguagem. E é muito interessante estarmos ok com essa infantilidade, porque é precisamente daí em que, tipo, sei lá, tipo, tens um boneco que é um Power Ranger ao lado de uma Barbie, ao lado de um carrinho, ao lado de um peluche, não é? E tipo, fazes uma história com os bonecos todos. E acho que é um bocado isso também. Um, Ser ok fazermos isso. Olha, tatuava as palavras que tu disseste, honestamente, porque eu concordo a 100% com o que tu disseste. Eu acho que há algo errado neste mundo em que a norma é deixarmos de ser infantis e quando transitamos para a fase adulta temos que ser sérios, temos que ser responsáveis, temos que ser tudo mais. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Nós devemos continuar a transpor a nossa infantilidade para quando somos velhos, porque, como tu disseste, está ligado a muita coisa positiva e pode ser uma coisa positiva. Ser infantil não tem que ter uma conotação 100% negativa, obviamente, e é muito importante para nos fazer continuar a experimentar, a sonhar e mesmo a falhar para aprender. Portanto, que é o que nós fazemos enquanto crianças, é assim que nós construímos a nossa personalidade. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se que não chegam aos 30 anos e a personalidade delas acabou e já está construída e já são adultos. E agora vão ser aquela pessoa até aos 75 ou 80 quando morrerem. Não, nós estamos em constante, obviamente, transformação. E continuar a ser infantil aos 35, aos 50 e aos 75 é, se calhar, aquilo que nos pode manter a nossa alma de jovens ativa e a chama realmente acesa. E eu acho que isto é extremamente importante. E eu vejo isso na malta mais velha que é mais séria, que tem às vezes mais problemas também. É porque perderam essa chama desse lado infantil e acham que essa forma de se comportar de forma infantil não é a forma correta, não está justo, não, etc, etc. Que eu acho que não faz sentido nenhum. Portanto, o que tu disseste, sem dúvida. Concordo muito. Olha, eu queria aqui fazer-te uma outra pergunta que pronto, que tu já falaste aí várias vezes, mas eu acho que é extremamente importante falarmos mais um bocadinho, que tem a ver com o teu álbum, que estará disponível em breve para as pessoas conseguirem explorar. E eu sei que é uma viagem extraordinária por diversos mundos e diversas realidades e vai ser, acho que, fantástico para qualquer pessoa de qualquer background e qualquer gosto musical. Mas eu queria te perguntar como é que tu descreves o teu álbum? Como é que seria o teu álbum se fosse uma pessoa neste mundo a andar aí de um lado para o outro? Ok, então, eu acho que vou ter que dar a resposta mais básica possível. Seria eu, acho eu. Porque na verdade, eu juntei ali uma série de coisas que me eram importantes. É um álbum de música eletrónica, com influência de muita música diferente, que conta uma história a partir das letras, a partir de interlúdios, a partir de desenhos do mundo que eu criei, e conta essa história de uma forma. Acaba por ser um bocado uma história como aquilo que nós estivemos a falar de crítica da forma como o mundo existe a partir do futuro, não é? Tipo, aquela cena clássica do cyberpunk, mas com algumas metáforas um bocado mais surreal, um bocado com. Eu acabei por ir buscar coisas, lá está, a filosofia, a informática, a agricultura, uma série de coisas. É uma história não muito conclusiva, é uma história cheia de emoções. As músicas é suposto conseguirem valer por si próprias, embora as letras sejam todas no contexto do mundo que eu criei. Sim, ainda não há data de lançamento, mas já estamos nas partes em que dentro de pouco tempo eu já fiz a minha parte toda, já é só uma questão de. Mas ainda vai levar um bocado a sair. Mas sem dúvida vai sair no próximo ano, não este ano. Mas. Certo. Pronto, ficaremos a aguardar. Será extremamente interessante, sem dúvida.
Olha, estamos a chegar à fase final do podcast, portanto aqui à recomendação cultural. Pronto, eu sinto que havia muitos temas que ainda poderíamos falar, mas pronto, fica para uma próxima vez, é mesmo assim, é um bom sinal. E pronto, eu queria te perguntar o que é que tens de recomendações culturais. Obviamente já falámos de várias coisas que dissemos que gostamos, portanto já toda a gente percebeu que nós recomendamos Final Fantasy a toda a gente e vários animes, pronto, aí é o Sim. objetivo. Mas queria te perguntar o que é que trazes que tu querias mesmo dar assim um destaque para as pessoas que nos estão a ouvir e a ver. Ok. Então, sendo que não falámos muito desse anime, falámos um pouco, mas não muito, eu acho que o Ergo Proxy é, é muito interessante. É um bocado na linha dos animes que estivemos a falar. É super estranho e acho bastante interessante. Vou deixá-lo aqui. E também ah, vou deixar um álbum do Igloo Ghost chamado Leyline Eon, que me influenciou bastante do ponto de vista da música. E são estes dois que vou deixar. Eu sinto que o Ergo Proxy não tem o reconhecimento que deveria ter. É o que eu sinto. Sinto que muita gente não conhece, muita gente não viu. Eu não entendo bem porquê, porque eu acho que não há muita coisa dentro do universo sci-fi, cyberpunk como o Ergo Proxy. Acho que é um bocadinho único, porque mistura muito daquele noir que o Blade Runner tem também. Exatamente. Sim, eu acho que tem a ver também com o facto de ter sido um bocado mais tarde do que todos os outros que nós estivemos a falar. Acho que isso é um fator. Depois também começa a ficar estranho mais cedo. Começa a ficar estranho, tipo, a partir do terceiro episódio já está completamente, tipo, all over the place. Depois, não sei porquê, não sei. Fora estas duas razões, eu não sei o que mais é que possa estar a influenciar isso. Também não sei se foi o estúdio na altura, não sei se foi a promoção, não tenho bem a certeza. Mas pronto. Mas eu acho que é extremamente interessante para as pessoas explorarem. Sem dúvida. Olha, eu trago também duas recomendações em meios um bocadinho diferentes. Eu trago um livro que eu acho que é absolutamente necessário. Eu vou passar aqui na câmara para quem nos estiver a ver. Quem não nos estiver a ver, eu vou referir. Portanto, o livro chama-se No Meu Bairro. É um livro, eu vou dizer que é um livro para o público infantil, mas eu acho que é um livro para toda a gente, porque é um livro que fala de inclusão e diversidade, portanto eu acho extremamente necessário para todas as pessoas de todas as idades. O livro é escrito pela Lúcia Vicente e é ilustrado pelo Tiago M. E basicamente este livro, que é português, pronto, é um livro, como eu disse, que fala de inclusão e diversidade e tem pequenas histórias para todas as idades, como, por exemplo, Emanuel e o lápis cor de pele, essa mania que foi incutida na nossa sociedade de dizer que aquilo é o lápis cor de pele, por exemplo. Depois temos também o Rodrigo quer ir comprar um vestido, portanto, outro tema também extremamente interessante, Beatriz a Cigana Feliz, portanto, muita inclusão, tratado da forma mais natural possível, como devem ser todos estes assuntos, e que tem aqui no final uma coisa que eu acho que é extremamente fantástica, que é uma espécie de manual que explica basicamente o que é que significa orientação sexual, o que é que significa transgénero, o que é que significa não binário, cisgénero, pronto, todas essas definições para as pessoas conseguirem perceber exatamente de forma ampla quais é que são os significados, ou seja, uma espécie de dicionário e que também a nível linguístico também tem aqui uma forma não binária de referir as pessoas, que é também extremamente necessária porque é uma realidade que nós temos que começar a confrontar e a debater cada vez mais, essa questão do binário e essa questão às vezes pequena de traduzir tudo em dois caminhos que a sociedade construiu e que não fazem muitas vezes sentido nenhum. E pegando novamente no que eu referi inicialmente, essa questão de identidade, eu não me sinto 100% homem pelo que a sociedade queria do que é um homem. Nunca senti. E acho que me sinto cada vez menos. Tenho muitas influências de mulheres, tenho muitas influências de todo o tipo de pessoas e eu acho que eu sou um bocadinho de todas essas coisas. Ou seja, eu não posso dizer que seja... Eu sou um homem a 100%, assim dito. Eu não sou
sem dúvida, nem me sinto como, nem nunca senti, e acho que isso é extremamente positivo para mim, porque me faz sentir coisas e ver o mundo de formas que eu sinto para mim muito mais positivas. Portanto, vão procurar no meu bairro, extremamente importante. E depois queria só recomendar aqui um outro podcast. É o podcast da Vanessa Augusto, chama-se Fémina, e é um podcast que entrevista mulheres, diversos backgrounds. Normalmente as questões são sempre semelhantes em cada um dos episódios, mas as perspectivas são obviamente diferentes. Que lá está, os diferentes mundos que cada pessoa tem, que tu tinhas referido. Eu acho que é um podcast muito importante para conhecer mulheres muito talentosas e para ouvir a Vanessa falar em todos os episódios, porque a Vanessa deve ser possivelmente das melhores locutoras que Portugal tem nos últimos muitos anos. Portanto, eu recomendo aqui, sem dúvida, a toda a gente. Vão, Fémina, sem acento, mas pronto, Fémina Podcast. Podem pesquisar em todos os meios de redes sociais e tudo mais. E vão chegar a este belíssimo podcast que também existe em versão vídeo. Portanto, quem quiser ver em vídeo também, é uma alternativa. E é isto que eu tenho de recomendações. Portanto, neste momento, resta-me agradecer-te muito, Bia, por esta conversa. Acho que foi extremamente interessante para mim e eu espero bem que tenha sido extremamente interessante para quem nos ouviu também. Eu acho que sim. E levaram com muitos spoilers de anime e de videojogos, mas eu acho tantas histórias. Sim, eu acho que neste momento toda a gente largou o comando da consola e fecharam o computador com o que estavam a ver, porque pronto, já sabem como é que todas as histórias vão acabar. Mas pronto, portanto, muito obrigado e até à próxima. Tchau.